Estimado Padre Darcy, nosso pároco, estimado senhor prefeito Cristiomar, sua esposa, diletos vereadores presentes, foliões do Divino Espírito Santo, internautas. 40 dias após a ressurreição, Jesus volta ao Pai. Na verdade, esta celebração deveria ocorrer na quinta-feira passada, quando se completara os 40 dias da ressurreição e da volta de Cristo ao Pai. E já no dia seguinte, na sexta-feira, começou a novena do Espírito Santo, que será concluída no próximo sábado e no domingo, a celebração festiva de Pentecostes, que todos os anos a nossa paróquia, bem como toda a nossa diocese de Formosa, vibra através da festa do Divino, com suas folias, com seus enfeites, com os cantos, com as devoções e com a abertura dos corações e com uma atenção muito especial à bandeira do Divino, que é um sinal muito forte para a nossa fé católica, porque a bandeira do Divino, ela representa para nós a sombra de Deus, que passa sobre nossas vidas, nos protegendo, nos preparando para a morte e nos dando a força necessária para enfrentar as adversidades da vida. O número 40 está muito presente na Bíblia. 40 foram os dias do dilúvio, 40 os anos do povo de Israel no deserto, rumo à libertação, 40 os dias que nosso Senhor viveu o seu jejum, 40 os dias da ressurreição até a ascensão. O número 40 está ligado a uma necessidade da purificação, como fora no dilúvio, também no caminho de Israel para a terra prometida. O jejum do próprio Senhor foi um tempo também de purificação para a paixão. E esse tempo em que o Senhor ressuscita e durante 40 dias aparece aos apóstolos, é um tempo também de purificação da mente, das fragilidades, para que eles pudessem receber o Espírito Santo. O 40 é sempre uma transição, é um tempo em que a gente precisa dele para mergulhar na vitória de Deus. A nossa vida, ela é uma caminhada de sofrimento. Ninguém passa por este mundo sem sofrer. O sofrimento faz parte da nossa vida, é nosso companheiro. Tem duas maneiras de você sofrer, com Deus e sem Deus. Quem sofre com Deus, pedindo a força do Espírito, com certeza vai viver o sofrimento na dimensão do amor. Quem sofre sem Deus faz a experiência dos pagãos, que não tendo Deus, se angustia, suicida, desanima, faz besteira, porque o sofrimento sem Deus, ele não tem sentido. Com Jesus, sim, porque o Espírito, o Divino Espírito Santo, ele quer nos orientar para que nós olhemos para a cruz de Cristo, onde nós temos o sentido para a nossa vida. O Divino Espírito Santo quer atualizar em nós esta obra de Pentecostes, para que nós possamos viver a nossa fé, o nosso batismo,
na alegria de Deus, na alegria do Senhor. Cristo, meus irmãos, volta ao Pai, em corpo e alma, de maneira irreversível. Era assim que tinha que ser. O Senhor volta a Deus e volta numa nuvem, porque a nuvem tem um grande significado na Sagrada Escritura, porque é sempre através da nuvem que se dá a manifestação de Deus. Lembremos, por exemplo, a nuvem que acompanhou o povo de Israel no deserto, 40 anos. A nuvem de Deus, que era a manifestação de Deus no povo de Israel, comandado por Moisés. Cristo, diferente do profeta Elias, que sobe aos céus numa coluna de fogo, Cristo desaparece numa nuvem. E ele prometeu que a volta dele será também sobre as nuvens. A nuvem representa esta sombra de bondade de Deus na nossa vida. Retomo o que já falei. A bandeira do divino, ela tem esse sentido de nuvem para nós. É a maneira que nós temos mais eficiente para recordar a ação do Espírito Santo em nós, é através da bandeira, a bandeira do divino. E sempre nós temos o costume de passar a bandeira sobre as pessoas. No atual momento, em razão da crise sanitária, nós temos sido comedidos nesse costume para evitar contágios. Mas a bandeira do divino, ela é para nós essa estampa do amor eterno, que nos cobre, que nos fortalece, que nos impulsiona. Nós estamos agora dentro desta novena do Divino Espírito Santo, uma novena muito forte, muito oportuna, que nos ajudará a viver esta graça de uma vida de santidade. O que esta novena pede de nós? Senão a busca profunda pela nossa santidade no Espírito, porque o Espírito craveja em nós os seus dons, seus carismas. Sem o Espírito Santo é impossível alcançarmos a santidade ou fazer alguma coisa boa. Nós precisamos e necessitamos do Espírito Santo. E esta semana agora é uma semana que nós nos preparamos para no domingo próximo celebrarmos Pentecostes, a grande manifestação de Deus. A promessa cumprida do Pai no Antigo Testamento, que prometeu enviar o Espírito Santo, e de Jesus que diz: se eu não for, ele não virá. É preciso que eu vá para que o Paráclito venha sobre vocês. Esta semana eu convido a todos a lerem os primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos, a rezar a novena do Divino Espírito Santo e a fazer todo o esforço para perguntar onde o Espírito Santo não consegue agir na minha vida. Porque às vezes a gente fica deixando o nosso espírito humano agir, ou às vezes até mesmo o demônio. O que você está pensando em fazer é de Deus? É do espírito dele? Ou é do seu espírito vaidoso? Ou é do espírito das trevas? O católico tem que perguntar isso. Porque o Espírito Santo quer nos preparar para morrer em paz, para morrermos e ganharmos o céu. Tantas coisas vaidosas nesse mundo atraem os nossos sentidos para nos jogar no abismo do pecado, da obscuridade e da miséria.
A gente precisa ter cuidado, porque o pecado está à nossa frente. O demônio nos inclita a entrar nesse mundo do pecado. Daí a vida no Espírito, uma vida marcada pela presença do divino, vai impedir que nós caiamos nas garras do mal, que quer nos destruir, nos levar à morte e ao sofrimento. Nossa vida, meus irmãos, no Espírito, ela só é possível se nós cultivarmos a humildade. A humildade é um carisma do Espírito, a humildade no casamento, na família, no trabalho, a humildade no convívio social. Nós vivemos esse tempo obscurantista, qualquer coisinha é motivo para as pessoas perderem a paciência, xingarem, brigarem. Não, Deus não quer isso de nós. O cristão é manso. O cristão é unido com Deus. O cristão não é carnal. Nós não podemos viver essa carnalidade, esse pecado terrível que o mal coloca dentro de nós. A igreja existe para evangelizar. E foi o que Jesus falou aos discípulos quando ele volta ao Pai. Vá agora, vá trabalhar, vá evangelizar. Nós já estamos caminhando para o início do fim dessa peste chinesa e precisamos já ter no coração o desejo da missão, a catequese, encontro de casais, as atividades da igreja, que assim que for passando a crise sanitária, nós devemos voltar com todo o afinco do nosso coração, porque os prejuízos são grandes. Gente que está em casa sem ir à missa, igrejas fechadas, tantos lugares que as nossas igrejas estão fechadas por causa do obscurantismo, do lockdown. Fecha-se as igrejas, fecha-se o coração do povo a Deus e abre a nova ordem mundial, a esse infame novo normal que a gente escuta as pessoas falarem sem saber o que é. O que é o novo normal? Novo normal é o paganismo da nova ordem mundial. Que no novo normal você não precisa de igreja, você não precisa de Deus, você não precisa de oração, você precisa da ciência. A ciência não é tudo. A ciência é um dom de Deus, dado por Deus para melhorar as condições de vida da humanidade. Mas hoje o que a gente vê é uma ciência que luta contra Deus, que luta contra a lógica usada para isso. O Espírito Santo é que nos dá a verdadeira ciência. E a ciência precisa discernir se ela está no caminho do bem ou no caminho do mal. O cristão andará sempre no caminho do bem. Que Nossa Senhora, esposa do Divino Espírito Santo, nos ajude a caminhar segundo o mesmo Espírito. Amém.